Porque nós temos um convidado que vai falar do poder de comunicação e para receber ele eu quero tocar de novo, sabe o que, Piscão? O Chacrinha, porque o Chacrinha é o cara que inspirou todo mundo a fazer uma comunicação assertiva, eficiente e que tem resultados. Então, na bancada, Ricardo Silva Voz, enquanto o Chacrinha repete para nós. Como é que é isso aí? Eu juro que eu não sabia, dona Sofia. Não é que ele rimou. Ele fazia tudo planejado. Ele era o comunicador que mais sucesso fazia no Brasil e antecipava os fatos. Enquanto a gente recebe aqui Ricardo Silva Voz, o primeiro você sabia, já que estamos falando de voz, a emissão de uma voz saudável, que é o caso que nós vamos escutar aqui daqui a pouquinho, chama eufonia. A voz que mostra alguma alteração, como rouquidão, como chama, Samuca? A voz que o quê? Que tem alteração como rouquidão, como é que chama? Rouco? Garganta? Corda vocal cansada? Nem lê roteiro o cara dá conta. Não, mas você me perguntou. Chama disfonia. Se a voz saudável é eufonia, a rouquidão é disfonia. Ok. Agora, e quando você tem uma voz que você tem capacidade de emitir essa voz? Como chama? Aí chama voz. Mas como é que pode ser? Leia o roteiro, Samuca. Chama afonia. Por isso que as pessoas falam, estou afônico. Afônico, okay. Afonia, falta de voz. Bom dia, Ricardo Voz. Muito obrigado, que honra minha. Gente, adorei vocês, que energia maravilhosa. Que coisa boa. Você Obrigado. que já traz a voz no nome, né? Então nós não tem problema. Quem é o Ricardo Voz? Pronto, é a voz do Ricardo. Tem essas brincadeiras assim? Muito. Tem gente que até só fala o voz. Até esquece o Ricardo, esquece o Silva, é o voz. Já te confundiram com o porta-voz? Não. Olha, na verdade... Ou com Frank Sinatra, né? Que era a voz. Sabia que... Deixa eu te falar, eu adoro. As músicas preferidas que eu tenho, por exemplo, é Fly Me to the Moon, do Frank Sinatra. Eu amo Frank Sinatra. Então Piscão, obrigado. pesquisa aí que nós vamos tocar essa música em homenagem. Não, que Frank Sinatra, você falou por acaso? Você gosta? Não, eu gosto muito do Frank Sinatra e o apelido dele era a voz, né? Então pronto, agora tá tudo combinado. Eu não sabia disso, obrigado. A voz do Brasil, a voz do Frank Sinatra, verdade. O Ricardo Voz, o porta-voz do presidente. Olha. Agora... E o Chacrinha já ensinava a regrinha básica, né? Quem não comunica, se trumbica. Você é dessa época? Não. Mas eu conheço, adoro. Conta uma coisa, já que você não deu conta de falar bom dia, eu vou dar chance pra você de novo. Bom dia, Ricardo Voz. Bom dia, muito bom dia. Cheio de boas energias. Muito legal. Você que é palestrante, consultor e mentor em comunicação assertiva e ativa. Ontem o Felipe Moura Brasil, no Pingo dos Is, imitou o Show da Manhã para fechar o programa. Sério? Ele ficou sem tempo e começou a acelerar a locução igual a gente faz aqui quando a gente lê o roteiro. Então vamos lá. Aprenda, Felipe! Palestrante, consultor e mentor de comunicação assertiva e ativa, preparou mais de 3 mil profissionais, empresários, grandes líderes, personalidades e celebridades, desenvolveram uma linguagem visível que inspira, convence e influencia. É reconhecido como um mentor de comunicação de poderosos líderes e celebridades. The Voice. Agora, quem que é o Ricardo de verdade? O Ricardo é alguém que realmente está disposto a se conectar com as pessoas. Alguém que realmente sempre quis construir uma família, amigos, para que pudéssemos realmente sermos felizes. Eu acho que a Como maioria geral. dos candidatos que se elegeram nessa eleição passada fizeram curso com você. Porque pela sua descrição, né? Quem é você de verdade está parecendo com o perfil dos candidatos que eu conheci. Porque quem me conhecer mesmo, vai saber que o maior objetivo que eu tenho é realmente ser feliz. Eu tenho até uma coisa, olha que interessante. Quando eu conheci minha esposa, nós estamos 14 anos juntos. E ela é argentina, e aí ela sabe que desde o começo eu disse, o meu objetivo de vida é ser feliz, com ou sem você.
Uau. Sempre foi assim. Sempre, até hoje. Se liga. Então, se meu liga. objetivo é ser feliz. Entendeu? Com ou sem? Com ou sem você. Aí ela não respondeu. Aqui em casa vai ter sexo todos os dias. Com ou sem você? Não, ainda bem. Não, ela não teve essa. Não teve, Ainda bem não que ela teve. é racional. E ela aí- não é emocional. E aí o que acontece? Ela me perguntou, ela falou, mas como assim? Parece meio, como assim, né? E eu expliquei, você merece um homem que realmente vai lutar com unhas e dentes para ser feliz, para cuidar da nossa família, para sermos pessoas prósperas, realmente que consigamos eleger uma vida que nós queremos. Muito bem. Agora, Ricardo Voz, mata a curiosidade da bancada Claro, e de vamos todos lá. os ouvintes. O que é que o Ricardo veio fazer em Goiânia, em primeiro lugar? Vamos lá. Eu vim participar do evento da MB Summit, que me convidaram no mercado imobiliário, que está acontecendo, inclusive. Palestrei ontem, foi muito, muito bom. Adorei. E para poder falar mais sobre como as pessoas precisam vender de uma forma diferente já. Eu falo que não é vender só mais, é vender melhor. E a melhor forma é você se conectar emocionalmente com as pessoas. E eu vim aqui exatamente para isso, para ajudar várias pessoas do mercado imobiliário que não são também, para que possam literalmente entender que a comunicação assertiva e ativa, em cima de um método que eu desenvolvi chamado PPE, para que elas possam realmente vender muito mais e melhor. PPE, o que quer dizer PPE? Percepção, pertencimento e empoderamento. Uau! E corretor, eu brinco o seguinte, eu conheço bem essa área, eu trabalho com ela há mais de 30 anos no mercado imobiliário. Então, e a dificuldade de comunicação dos agentes de venda sempre foi assim a febre, ou a dor, como se explica hoje, que está na moda, qual é a sua dor? Então, a dor dos vendedores. Tá? E a gente vem de uma escola que, independente do que a gente fazia, se a gente era da área de criação, se a gente era da área de planejamento, tinha um lema: vender ou vender. Não Sim, há sim. a outra alternativa. Porque senão, se você não sabe vender uma ideia, se você não sabe vender um conceito, se você não sabe vender um posicionamento, você está fora do jogo. Exatamente Ah. isso. E o nosso principal aliado, ele passou a ser opositor porque ele começou a entender mais do mercado que o próprio vendedor, que é o comprador. Verdade. E ele que quis algo mais, ele quer experiência, ele quer relacionamento, ele quer afetividade e assertividade, que é a palavrinha mágica. Exato. Como é que é uma comunicação assertiva e ativa? Explica aí. Muito bem, essa é uma parte interessante. O que é uma comunicação assertiva? É quando você literalmente consegue falar aquilo que não só a pessoa quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir, mas de um jeito muito mais harmonioso. É falar para as pessoas certas, no momento certo e do jeito certo. E aí, o ativa não é só você conseguir se conectar com as pessoas, mas é você agora deixar um comando, uma ação. O ativo é quando você ativa aquela comunicação. Exemplo, muitas pessoas querem vender, seja sua ideia, seu produto, o que for. Aí ela fala sobre aquele produto, sobre aquele serviço, todo mundo. Você até fala, legal, bacana. Depois eu passo, depois eu vejo. Por quê? Porque a comunicação só foi. Ela até foi Não assertiva. chegou no alvo, né? Ela foi assertiva porque a pessoa entendeu, mas ela não conseguiu uma ação sobre aquilo, uma decisão sobre aquilo. E a ativa é quando a gente ajuda as pessoas a tomarem decisões. Eu tenho uma filosofia, e é uma frase até que eu escrevi, que é: primeiro, você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. E isso tem a ver com relação a gente pegar agora e falar assim, peraí, quem eu sou? Então você ajuda as pessoas a descobrir aquilo que ela faz, o que ela é, e agora depois você fala, agora você precisa tomar uma decisão para realizar ou ter sucesso sobre aquilo. Hoje... Vou te dar uma dica. Nos anos 80, você não era nascido, mas então a gente já... Obrigado. É porque aqui tem uma bancada muito jovem, com exceção desse senhor que está aí do seu entendi. lado. Mas eu pensei que ele era mais jovem. Tá vendo? Você é um cara... Esse é um grande vendedor. Você é um cara assertivo. Como é que é isso aí? Não, é um cara assertivo. Não, Roosevelt, olha, a elegância. Ok. Então, nos anos 80, um uísque brasileiro contratou uma agência maravilhosa e o cara da criação era genial. E fez uma campanha que o uísque era ruim demais, mas Nato todo Nobilis. mundo Sério? porque o cara usou uma expressão mineira. O mineiro é um cara desconfiado por excelência e quieto. Meu avô é mineiro. O mineiro come quieto. Ele não conta pra ninguém, até pra não ter concorrência. Aí o cara da agência, buscando um posicionamento para esse uísque que era muito ruim,
Não era Nato Não era o Nato, não. É Drures. Ih, aí é mais Drures ainda. Então, o cara, uma sacada. Drures. É o uísque do Bebe Quieto. Uau, Pumba. E como é que foi os primeiros comerciais? O cara chegava, ele chegava sempre assim, igual o tio Suquita. Né? Ele chegava assim, e o cara assim, você pegou a Ritinha, a Maria, a Joana, a Dulce também. Aí ele só fazia assim, Drures, o uísque do Bebe Quieto. Nossa. Todo mundo queria entendia. beber, Porque gente. na época tinha uma coisa genial que é o seguinte, depois que as moças bebiam ou os caras bebiam, tudo acontecia. Entendi. Né? Porque não tinha essa liberdade que tem hoje. Então, para poder dar uma acelerada, ou ativar, para ativar, tinha que ter um negócio Olha na que cabeça. interessante. Ele acabou de usar o método PPE. Pois é, mas você falou do método, me remeteu a isso. Que tem um outro ditado que é o seguinte, acredito que soma nessa história que você vai contar para o ouvinte. Antigamente tinha um ditado que uma coisa adiada era uma coisa não dada. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quem conhece sabe. Então, uma venda adiada também é uma venda não executada. Exato. Eu vou ver depois. Acabou a venda. Já era. Como é que você faz para preparar os caras pro tem que ser agora? Tem que ser agora. É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todo mundo quer vender no final. A venda não acontece no final. A venda acontece no pertencimento. Então, primeiro você ajusta a percepção de alguém, você vai pro pertencimento e no pertencimento você vende. Porque as pessoas compram por envolvimento. Simples assim. Eu vou dar um exemplo muito claro e rápido aqui. Então vamos fazer o seguinte. Pergunta para vocês, para você que está me ouvindo agora e para você que está me vendo também, porque a gente está transmitindo. Você ao está vivo. sendo visto. Uau, oi! E que é o seguinte. Qual foi a última vez que vocês aqui andaram de bicicleta? Você, Samuca, por exemplo. Foi no começo do ano. Começo do ano, ok. Ele tá mentindo, Eu faz sei 10 também. anos. Não, eu tenho bike, cara. E não vale de academia, para ficar claro. Não, eu pedalo em Piri, que isso. Você, Karina. Também no começo do ano, no condomínio. Gente, eu não vou nem perguntar mais nada pra vocês. Alguém fala 10 anos pra eu ficar... Tem que ser mais? Não, tô brincando. Não, é que eu realmente faz 10 anos. Então vamos colocar o seguinte. Beleza. Agora, quem ensinou vocês a andarem de bicicleta? Pergunte-se. Todo mundo participando. Quem ensinou vocês a andarem de bicicleta? Não me lembro. Obviamente o pai, né? O pai, Eu não me meu lembro. pai Muita ensinou. gente fala pai, mãe, Pai, primo, amigo. Isso. E sabe o que eu descobri? Que a maior parte também fora a própria pessoa. Aprendeu sozinho. Eu aprendi sozinho. Tá vendo? Perfil. Agora, qual que é o grande detalhe disso? Eu acabei de fazer um ajuste de percepção na mente de vocês e um pertencimento. Para ter uma ideia. Se eu quisesse fazer agora um empoderamento, eu poderia chegar e dizer o seguinte. Eu ensinei minha filha, ainda dentro do pertencimento, ensinei minha filha a andar de bicicleta. E hoje eu tive a oportunidade, eu não lembro quem me ensinou, mas eu consigo hoje saber que a minha filha fui eu. E se vocês que estiverem aqui me ouvindo e quiserem ajustar a comunicação de vocês e realmente fazer algo mais para a vida de vocês, se conectar mais com as pessoas que vocês amam, você realmente precisa tirar as duas rodinhas da bicicleta. Assim como eu tirei as rodinhas da bicicleta da minha filha. Tirei uma, ela falou, não pai, tem um vídeo que eu solto na minha apresentação, inclusive, eu falo, não pai, pode tirar as duas. Eu tirei as duas rodinhas da bicicleta dela. E o ponto-chave é, quem aqui estiver disposto a ter uma comunicação mais assertiva e ativa e que topa que eu ajude você a realmente seguir uma comunicação melhor, tire as duas rodinhas da bicicleta da sua comunicação. Eu estarei aqui para te ajudar. É interessante, um dos vendedores fabulosos que eu encontrei foi uma moça que me ligou e me convenceu a comprar um jazigo. Jazigo. Ela falou para o senhor Zerval, cara. Ela é boa. ela falou Ela é para mim boa. o seguinte, e vou sintetizar, falou, se o senhor me der um motivo para não comprar um produto que inevitavelmente o senhor vai ter que usar e ter que comprar, e que aumenta mais do que a inflação, ou o triplo da inflação, eu nunca mais ligo para o senhor. Uau. Eu na hora já falei, uai, que produto é esse? Mas que produto é esse? A hora que eu falei que produto é esse, eu já tinha me fisgado. Ela pegou sua atenção, ela ajustou sua percepção. Aí ela acabou vendendo um jazigo para mim. E depois ela vendeu um jazigo para os funcionários, de cada um funcionário da empresa. Você acredita? Com um papo diferente do meu. Óbvio, porque ela Porque agora conectou. vender jazigo, meu, uma coisa que você... Mas o Ricardo Voz sabe o que é isso? É o seguinte, venda, o pessoal de venda tem um equívoco, que é como todo mundo que descobre uma fórmulazinha e acha que essa fórmula serve para tudo, todo mundo. E venda é igual conquista, é sedução. Literalmente. Não dá para ir com o mesmo papo, Não. com perfis diferentes. Automaticamente.
Você pode até ter a voz de galã de cinema, como você Ah, é? tem, Ah. mas você modula a voz de acordo Claro. com cada plateia, de acordo com cada perfil. Eu ou acho não. uma percepção, você acabou... O jeito que eu, por exemplo, falei Samuca, o jeito que eu falei Karina, muda a flexão e isso tem esse ajuste. A gente precisa aprender. Tem uma coisa que eu gosto muito que são os arquétipos. Eu adoro arquétipo de Carl Jung. E ali você consegue perceber... Aqui a bancada sabe o que é arquétipo. Então explica para a plateia, Com que é a certeza. sua audiência, o que é um Uau. arquétipo. O arquétipo Carl Jung foi lá e mostrou 12 personalidades que temos. Eu costumo dizer que os arquétipos estão até primeira base, vamos pensar no iceberg. 11% está o seu consciente. Abaixo tem o seu subconsciente, depois seu inconsciente. Lá na base de tudo estão os arquétipos. São os processos de personalidade. Os arquétipos, automaticamente, eles são 12 e eles ramificam em 3 para definir aquilo que nós vamos ser num contexto geral. Lembrando, temos os 12, mas 3 se destacam, isso na minha visão, no meu método. Por que serve o arquétipo? Por exemplo, uma pessoa que é muito exploradora. A pessoa exploradora, ela vai comprar, por exemplo, uma Harley Davidson. Por quê? O arquétipo do explorador, ele gosta de liberdade, gosta de, por exemplo, de desafios. 44% de quem, por exemplo, compra Harley, por exemplo, os harleiros, vamos colocar assim, 44% são pessoas que são ou CLT ou que trabalham em horário fixo de 8 horas, durante segunda a sexta, e no final de semana pode ser quem quiser. Por quê? O arquétipo dela pede isso. Outros, por exemplo, como prestativo, como eu sou, desloquei o ombro no sábado, na sexta-feira à noite, e aí no sábado, ainda mal ainda, eu de repente estou lá, vi que estava fora o ombro, aí meus amigos me ajudaram, aí meu vizinho foi lá, colocou no lugar. Outro dia, eu e minha esposa com a minha filha, falaram, amor, não vai dar. Olha lá, tem um senhorzinho junto com uma senhora e um homem também bem mais, ele tá mancando e tá empurrando essa Kombi. Eu não consigo ver isso. E aí empurrei, esqueci do braço, estourei o braço de novo. O prestativo tem isso, ele não vai conseguir literalmente não pensar no outro, ele pensa mais no outro do que em si mesmo. E tem outros arquétipos, como o governante, que sempre vai querer poder. Ele gosta de controle e poder. O herói, o próprio criativo, todos nós temos então todos os arquétipos e 3 se destacam. Eu reconheci o arquétipo praticamente de todos vocês. Li praticamente todos vocês. É normal isso, que é natural, você acaba aprendendo isso. Você tá me copiando porque eu brinco aqui que como eu não posso entrar na profundidade dos caras, eu falo minha bola de cristal já me revelou. Né? Então todo mundo fica curioso para saber como é que eu descobri antes. E isso é uma técnica muito legal de quem realmente sabe vender e quem realmente sabe orientar ou potencializar pessoas que sabem e não descobriram que sabem vender. Né? Que esse é o grande truque, essa é a grande mágica. Exato. O mágico, por exemplo, ele desvia sua atenção para poder te surpreender. Essa é a grande jogada dele. E o Você fica prestando atenção na mão que mais move e esquece da mão que faz a mágica. Exato. Né? Na venda é a mesma coisa. É o ajuste de percepção. É. E é o arquétipo do mago, inclusive. E a maioria das pessoas que estão vendendo só pensa no cheque e na comissão, aí não vai ter venda. Obrigado por No falar segundo isso. bloco nós vamos falar sobre isso. Obrigado. Como você orienta o pessoal não pensar primeiro na comissão, que é o maior inibidor de vendas. Nossa. Ah, mas você vai ficar sabendo isso com o Ricardo Voss, esse primeiro bloco do Show da Manhã. Essa semana, quantos anos completou o Wi-Fi? Uai. É o Wi-Fi, não, Wi-Fi. Uai. Não sei não. Pois é. Qualquer vendedor deveria ter isso na ponta da língua. Tá? Porque todo mundo hoje está falando de digital, redes sociais, vendas online, e ninguém sabe quantos anos tem o Wi-Fi. O Wi-Fi completou na terça-feira, né? Uns falam que foi na segunda, 20 anos. Olha só. A gente não percebe a evolução do mundo. Né? Tem 20 anos só que a gente convive com a Wi-Fi. Quando você nasceu não tinha Wi-Fi ainda. Tá? E hoje ninguém vive sem o tal do Wi-Fi. Você chega numa reunião, qual é a senha? Qual a rede que eu me conecto? Não, E falando nisso... É um ativo de conexão. Na verdade, há 20 anos aqui no Brasil, a gente usava a internet de escada, né? Então, falando nisso, porque você chega para fazer como você fez ontem no Summit do Mercado Imobiliário. Sim. E a primeira coisa é as pessoas estão no celular, estão te ouvindo e estão no celular. Igual o Rosenwalk, ele está no show da manhã, ele fica ali no celular, o celular não larga ele. E logicamente, o que acontece? Os caras, quando sentam de frente do cliente, o mercado imobiliário principalmente, Verdade. ninguém está preocupado
de chegar e falar, Ricardo Voz, você que já tem 41 mil comerciais gravados com sua voz, você que é um cara de sucesso, tem essa conexão, é um cara assertivo, você merece um Kindle. Você conhece o Kindle? Conheço. Pois é, você merece um Kindle por tudo que você já fez na vida, que você vai poder garantir, inclusive, essa história maravilhosa que você tirou as 2 rodinhas da sua filha. Legal. Então eu quero tirar as 2 rodinhas sua de como você está investindo o seu dinheiro e você vai investir num Kindle. Agora, se eu chegar e falar assim, Ricardo, você tem que comprar um Kindle e eu estou pensando que minha prestação vence amanhã, que eu preciso da sua comissão, Esquece. eu não me conecto com você. Esquece. Como é que é a sua técnica para esse tipo de plateia? Conta aí. Tudo praticamente é o PPR, então eu sempre vou estar repetindo ele. Mas vamos falar uma coisa interessante que você puxou, mas o maior segredo eu sempre falo para as pessoas aprenderem a escutar com os olhos. Aprendam a escutar com os olhos, o jogo muda. Quando você aprende a escutar com os olhos, a parte da comunicação fica diferente. É como se eu chegasse aqui... desculpa, qual é o seu nome? Piscão. Eu chego aqui, Piscão. Ô, Piscão, pode falar. Eu tô te ouvindo, tá, Piscão? Gente, pra simular aqui, mostrar, eu tô com o celular na mão. Olhando o celular. Né? Olhando o celular enquanto eu estou falando, querendo ouvir o Piscão. E o Piscão começa a me... Não, pode... Eu tô prestando atenção, hein? Não está. Você não está prestando atenção. E aí eu vejo muita gente... Posso fazer um parênteses aqui? Por favor. Você deu uma aulinha pra bancada, porque eles estão vendo... É verdade, tem as na câmera, e o meu diretor fica reclamando que os ouvintes ficam lá, pô, os caras não estão prestando atenção no convidado porque eles só ficam no celular. E eles acham que não, porque é escutar com escutar os olhos. Eu até estou fazendo, o meu podcast, por exemplo, eu sempre falo, as pessoas falam, Ricardo, mandaram um direct para mim, Ricardo, é que você fica falando assistir podcast, e o teu podcast não tem vídeo. E eu falei, não, mas está correto, é assistir mesmo. Eu quero que você, quando estiver ouvindo, ou melhor, escutando, você consiga visualizar o que eu estou dizendo. Ao ponto de estar tão conectado que você vai conseguir realmente exercer aquilo. E é o problema hoje da relação entre pessoas. As pessoas não estão conseguindo realmente se conectar umas com as outras, se importarem com elas. Realmente, eu estou falando de se importar. As pessoas hoje querem saber de você. Um resumo que você falou da parte de vendas, esse é o problema. Eu vou falar o mal do vendedor. Na minha opinião, o erro não o número 1, o erro 0. Só dele pensar já errou. É vender. Eu preciso vender. Quando ele vai para uma situação que ele vai vender, apenas por vender, no sentido de... Porque ele precisa, preciso né? ganhar esse dinheiro. Eu fiz um podcast, por isso que eu puxei e linkei, que se chama Seus Primeiros 15 Milhões. E eu não falei os meus, falei os seus primeiros 15 milhões. Porque lá eu ensino umas técnicas bem legais. O meu podcast é praticamente uma aula, não é só um bate-papo também. É como aqui, na minha opinião, tá? Na minha opinião, aqui é aula. Eu acredito muito que quem aqui quiser realmente conduzir, eu percebi que vocês trazem todo tipo de pessoas e de comunicação, a irreverência entre vocês, o conhecimento de vocês, realmente faz isso com as pessoas, delas refletirem. E às vezes ela tomou uma ação no trabalho, na casa dela, que é claro que talvez ela nem associa que foi o programa, mas isso é a parte é a primordial. Eu percebi que quando eu comecei a ter mais sucesso em relação a isso, foi quando eu tirei o meu ego. Por quê? Eu não posso falar o nome das celebridades que eu atendo, eu não posso falar o nome dos executivos, eu não posso falar o nome dos jogadores, eu não posso falar um monte de gente. Cara, você tirou o que seria a cereja do bolo do terceiro bloco. Eu ia falar, quem são os caras que... Não, então, mas tudo bem, eu vou ver como é que eu conduzo isso de outra forma. Eu dou umas dicas. Vamos ver como a gente, aí todo mundo descobre. Como é que a gente dá o drible da vaca aqui? Mas, professor Ricardo, eu acho que uma das peças cinematográficas mais incisivas para falar sobre comunicação é aquele filme O Discurso do Rei. Maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Aquilo ali, para quem não sabe, quem não puder, eu indico. Em vários aspectos, tá? Ali, em todos os aspectos, o que o profissional fez? Ele, na verdade, ele foi na alma do rei, para poder ensinar o rei a fazer o que ele queria. Então, eu acho que aquele ali foi um grande vendedor da possibilidade de corrigir o rei e fazer com que o rei pudesse fazer um discurso, não é? E ele teve que se desprender do seu ego. Do seu ego, não é? Quando o senhor me falou isso, desprender do ego, eu lembrei do filme, porque aquele personagem do filme foi fabuloso, Exato. porque ele não teve mérito nenhum, a não ser ficar ali na casa dele no final falando para a mulher dele, o rei fez um belo discurso, mas o discurso era dele, né? Até vocês, todos nós aqui, como eu falei, muita gente está ajustando algumas coisas na casa dela que pode mudar a vida dela por completo, de coisas que vocês disseram aqui,
e de que convidados trouxeram Com e certeza. que ela não vai conseguir atribuir. E a gente tem uma palavra que é maior do que dinheiro, maior no ser humano: reconhecimento. A gente tem uma necessidade tão grande de ser reconhecido, que a gente precisa ajustar sempre isso. Ricardo, não vamos longe. A gente começou o programa há quase 3 anos com o mantra, né, de sermos ativistas da felicidade. Então, legal. enquanto todo mundo está falando do buraco, da desgraça, da morte, do assassinato e não sei o quê, a gente está trazendo aqui pessoas e temas que vão acrescentar e agregar na vida do nosso ouvinte. Então, eu tenho amigos e enfim, companheiros de ramo de trabalho também, que hoje eles pensam como o Show da Manhã pensa. Que legal. Né? Pô, vamos, bola pra frente, né? Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Ah, pô, tem saída. Então, ao invés de chorar, vou vender lenço. É isso que o Show da Manhã faz. E uma coisa só para complementar, uma coisa que você falou que, nossa, dentro disso que você acabou de falar, que é uma parte que eu vejo que vocês vieram com um propósito de falar de felicidade. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Por incrível que pareça, gente, tem que ter muita coragem para falar de felicidade, porque felicidade não vende como vende sensacionalismo, Exato. como vende desgraça, entendeu? E aí, automaticamente, você tem um recurso que as pessoas, você começa, claro, então você começa a trilhar um caminho muito mais complexo. E hoje vocês estão 3 anos no ar falando sobre felicidade, sobre essa irreverência, a forma como vocês brincam, como vocês se conectam. De verdade, eu gostaria, em meu nome de verdade, mesmo de coração para vocês, dizer que vocês são geniais. É Mas sério, deixa eu ajustar parabéns. aqui para ninguém ficar com o ego inflado, porque a pior coisa do reconhecimento é o ego. Não, tá? e o locutor tem, né? O apresentador, exato. o criativo É. tem. Então, o Show da Manhã tem uma coisa muito legal que dentro da sua sopa de letrinha aí, o PPE. né? Legal. Porque o reconhecimento é tudo. Nossa. Então, quando você ousa falar de felicidade, um programa que se propõe a ser ativista da felicidade, lógico que no início todo mundo falou que a gente era utópico. Louco. Né? Que Porque, loucura isso, né? Mas a gente Falar também tinha coragem e ousadia de falar que a gente combatia o sensacionalismo midiático depressivo desse país. Parabéns. Né? Então a gente fazia um contraponto. Mas a essência, e aí eu tenho que contar a fórmula agora, porque já tem quase 3 anos, é porque todos que acompanham o Show da Manhã, que apostaram no Show da Manhã, que são os anjos aceleradores do Show da Manhã, foram reconhecidos no mercado. E o reconhecimento é tudo. É isso aí. Né? E não adianta eu querer ficar brigando com o Ibope, eu tenho que cuidar do reconhecimento daqueles que estão dando vida a um momento como esse, de ter você aqui falando com experiência própria o que é ser ativista da felicidade a partir do momento que você se propõe a formar e incentivar pessoas a tirar as rodinhas da sua vida. É isso aí. E o vendedor é o cara que mais precisa, porque eu brinco o seguinte, Ricardo, quando eu fazia palestra motival para corretores, para apresentar, para aprender sobre os produtos que eu ia lançar no mercado imobiliário, eu falava, olha, ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ser pior do que ontem. Né? Então todo mundo acorda querendo ser melhor, querendo buscar o melhor. Então, Eu acredito. É verdade. então se não acreditar, tá fora, não serve para vender. O pessimismo não cabe na venda. Então eu queria que você colocasse, e venda hoje, ouvintes, você quando se apresenta para uma pessoa, quando você chaveia com a moça no baile ou na balada, baile não existe mais, venda, né? Isso é venda, É venda. isso é venda. Com certeza. Tá? Então, como é que você começa a despertar nessa pessoa que ele é muito maior do que ele imagina? Primeira coisa que a gente tem que entender, todos nós, que é uma coisa que eu falo assim, é uma frase que eu escrevi também, que é nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Essa é uma filosofia minha, eu sigo isso à risca. Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Para que eu falo isso? Aí você fala, Ricardo, mas peraí, mas como isso vai motivar alguém? Ou como isso vai inspirar alguém? Simples. Porque o maior detalhe, o maior erro que acontece normalmente do resultado das pessoas, seja ele qual for, está alinhado a ele não acreditar nele. Ele acredita mais no outro do que nele. Sabe por quê? Porque todo mundo chega, por exemplo, quem já ouviu falar? Falando uma linguagem, 2 palavras que veio na minha cabeça enquanto você falava, foi garbo, não sei, me lembrei de garbo, nem sei se alguém conhece garbo. Garbo tem uma correlação de ser uma coisa estonteosa, maravilhosa, elegante,
né, postulado, alguma coisa assim. E qual que é o detalhe? E a outra foi que é uma correlação de tudo isso que a gente está dizendo, nunca se prepare quando você precisa estar pronto. É que as pessoas simplesmente quererem falar assim, o cavalo selado passa uma vez só. O cavalo selado passa todos os dias. É você que não está pronto para montar nele. Então, se você começar... O vendedor, ele pensa que é chegar e vender. Não só o vendedor, todo mundo. Chega é só chegar e falar. Não, gente, a gente precisa se conectar. Precisamos saber mais. Precisamos ter maiores referências. Como funciona isso? Então, quando você se prepara para algo, a chance do resultado é muito, muito maior. Muitas pessoas falam, Ricardo, como que é para você subir no palco? Como que é para você, por exemplo, falar em televisão, falar no rádio aqui? Gente, eu sou uma pessoa extremamente tímida, introvertida e introspectiva. E qual que é a diferença? A diferença é que eu me preparei. Aí você fala assim, mas você preparou minutos antes de entrar? Não, gente, eu me preparo todos os dias. Eu me lembro quando eu estava falando, até comentei pro Danilo Gentili, uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, ele falou assim, se for no programa, agora você está pronto. Claro que tô. Você pensa que eu nunca treinei todas as respostas, as perguntas e respostas que ali no seu programa já foram feitas com outras pessoas? O Jô Soares. Meu sonho era ir no Jô. O que eu fazia? Meu sofá em L, eu ficava respondendo pro Jô, imaginário, mas eu tava ali, entendeu? Não, Mas só um minutinho que eu quero saber da Karina Xoxin, que ela tá calada o tempo todo no programa. Como é que é? Xoxin, ela vai te explicar o que é Xoxin. E Ok. fazer a pergunta necessária dentro do tema de como se preparar para esse novo, para essa inovação. Como é que é isso, Karina? Porque além do Xoxin, a gente já tem verbo também, verbo. que é xoxinhar. Xoxinhar. Explica, cara. Xoxin. Vamos lá. Vamos lá. Xoxin significa, a palavra do Zen budismo, que significa mente de principiante. Para tudo isso que você está falando, todos nós, a gente precisa se abrir para esse novo, entender, ter entusiasmo, querer saber isso, sem preconceito. Porque se você trouxer a sua experiência, seus julgamentos, seus traumas, você não se abre para essa possibilidade. Então, xoxinhar é se abrir para o novo, com curiosidade. Então, assim, eu tô aqui só esponja, só absorvendo, xoxinhando. E aí eu queria te perguntar, justamente dentro desse novo mundo que a gente está vivendo, que é uma dor latente das pessoas profissionais que antes, por exemplo, um médico que ele só atendia na clínica, no hospital, de repente ele tem que ter uma rede social, ele tem que falar com uma audiência, ele tem que gerar conteúdo. E nesse aspecto, comunicação é fundamental. E eu queria que você trouxesse algumas dicas básicas de como as pessoas podem trabalhar essa comunicação para gerar essa essência delas. Sabe o que você me fez lembrar? Na minha palestra eu coloco uma figura que são 2 coelhos. Um está com um ramo bem pequenininho de folhagem. O outro, já devem ter visto na internet, e o outro com um ramo grandão. Quando eu abro a imagem, o do ramo pequeno tem uma cenoura gigantesca. A cenoura simboliza conteúdo, qualidade, know-how. E o ramo significa exposição. E o outro, que tem a grande exposição, tem a cenourinha bem pequenininha lá. O que acontece é que o mercado, eu vou falar por mim e respondendo a sua pergunta. Eu, literalmente, sou do bastidor. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ver tanta coisa na internet que eu falei... Gente, essa pessoa está falando isso, a outra pessoa pode entender dessa forma e pode acabar com o negócio, com a vida, com qualquer coisa parecida, com algumas decisões. Só que eu comecei a perceber e lembrei, não sei se eu posso falar de 2 marcas, mas Fica à vontade. que é o seguinte, mas é uma marca, vou falar uma específica. A Burger King fez uma coisa muito interessante na campanha política, falando o seguinte: olha, você pode votar nulo ou branco. Ou votar. Aí pergunta, quiser votar nulo ou branco? Tipo assim, você vai votar? Não, vota nulo, ou é branco. E aí você apertava. Depois de um tempo, vinha o seu sanduíche com só cebola, ou só maionese, ou sem pão. Eu vi Você viu esse eu vi essa comercial, campanha. né? O cara falou, mas Aí você não votou em branco, não tem nada aí dentro. Exato. Aí ele falou assim, é isso que acontece quando alguém escolhe por você. É isso. O que eu quero chegar? O profissional que está tendo que se adequar a esse novo mercado de internet. Eu tenho 10 formações internacional da Digital Market, onde que eu trabalho com marketing digital também, então eu gosto de marketing digital. Qual que é o grande detalhe, o gargalo aqui? As pessoas pensarem que vão ser corrompidas ou perderem o seu know-how, sendo que é o contrário. Quanto mais know-how e credibilidade você tem, mais você precisa expor, porque aí você vai começar a entender que o mercado vai poder se beneficiar disso. Então, uma coisa que eu vou falar é que assim, eu digo para todo mundo, eu disse para muitas vezes eu disse isso para mim. Eu tenho medo de falar em público. Até tem vários estudos na Columbia, na Stanford e outras
universidades famosas fizeram que o maior medo do ser humano é falar em público. Deixa eu explicar. Minha visão é minha, Ricardo falando. As pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo da rejeição. Ou do julgamento. Do julgamento. A rejeição, ela traz tudo isso. Medo da exposição, medo de errar, ela traz tudo. A rejeição é o problema. E esse especialista tem um... Agora, se eu pudesse dar uma sacada, uma só, que fizesse assim, seria isso aqui. Especialista, você que é muito bom no que faz, por favor mesmo, pare de vender para outro especialista. Pare de vender para pessoas que estão acima ou igual a você. Quem precisa do seu conteúdo é quem está abaixo, que todavia não experimentou, não sabe o que você viveu ou vive. Então, quando o especialista parar de pensar que muitos vão fazer palestras, reuniões, essas coisas todas, eles chegam lá e vão, peraí, mas quem está lá? Quem está lá? As pessoas não têm medo só de 1, 2, 100 pessoas. Uma pessoa específica na plateia, um apresentador, também palestrante muito famoso, mais de 15 anos de carreira, bem conhecido, me liga. Ô, Ricardo, tudo bom, cara? Preciso da sua ajuda. Falei, sim, qual ajuda, né? Porque eu tenho que te pedir ajuda. Tipo, você é o cara. E ele, cara, eu tô em pânico, cara. Eu tenho que fazer uma palestra amanhã e não tô conseguindo dormir. Eu falei, você? Tipo, eu pensei até que era uma pegadinha, juro pra vocês. E aí o que aconteceu, ele me conta. Aí eu falei, ele me explicou umas coisas. Eu falei, peraí. Quem vai estar lá? Porque eu identifiquei que não era mais palestrar. Porque ele já estava acostumado, ele sabia. E ele fala, minha mãe. Eu falei, sua mãe? E você está tão nervoso por causa da sua mãe? E ele, sim, muito nervoso. É a primeira vez que a minha mãe vai ver uma palestra minha. E aquilo, pra gente perceber que não é só a questão da experiência em si, mas de algumas coisas que afetam. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Não adianta falar pra mim que a altura não tem problema. Eu tenho. Eu só tenho que ter mais coragem, muitas das vezes. Agora, o ponto final é, gente, se você vai vender, você precisa não só vender uma ideia, serviço, produto, você precisa entender para quem você vai vender, quem é seu público-alvo de verdade. E compreender que na sua mente você não tem que vender para o especialista, você tem que vender para quem não tem ainda essa habilidade e esse conhecimento. É para quem precisa. E o professor Ricardo tocou num ponto crucial. Um dos melhores comunicadores que a gente encontra são as mães. Porque as mães, a entonação de voz... A minha mãe, quando ela chegava e falasse Mr. Ferreira... Mr. Ferreira. Eu já sabia que tinha coisa. Pau ia então, cantar. as mães, elas fazem entonação de voz muito bacana, muito doce quando precisa. A entonação de voz de uma mãe, ela é uma das primeiras grandes lições de comunicação que eu acho que o ser humano tem. Porque toda mãe tem essa habilidade nata. Na entonação de voz, ela diz tudo. Ela não precisa, às vezes, falar uma frase, ela precisa falar Rosenval, não é? Eu acho que isso é uma coisa bacana, né? A gente ia se aprender, né? Com as mães, né? Eu acredito que a frequência... vou trazer uma coisa muito legal que eu acredito mesmo. Qual que é o tom ideal para falar com crianças e idosos? O tom. São os médios agudos, esses que estão nessa cavidade de cima do nariz aqui, né? Por exemplo, você nunca vai ver um comercial de aposentado e pensionista assim. Atenção você, que é aposentado e pensionista. Chegou isso, aquilo outro. É muito difícil. Você vai ver um homem, média de 34, 35 anos, com uma camisa provavelmente azul, entrando na tela, simpático e dizendo... Atenção você, que é aposentado e pensionista. Chegou o banco XPTO e a gente está... A voz é essa, né? Por que fazem isso? Porque esse tom agrada mais. Se eu for fazer, por exemplo, um carro de luxo, muita sofisticação, você vai chegar e vai falar uma coisa tipo... não vou falar a marca, só para não ficar, mas... Chegou um novo carro. Ele tem o design que você precisa. É incrível. Por quê? É lento, é mais... aveludado, né? É mais cheio de... Dá mais charme, requinte. Exato. É por isso, porque você está vendendo isso. O tom mais grave, normalmente, você vai falar para uma relação de credibilidade e autoridade. Só que não pode confundir que não é uma coisa sisuda ou desse jeito. É só simplesmente colocar uma comunicação e variação. Então, você vai falar com criança, o que a gente faz com criança? A gente não fala, que nem para minha filha, fala, imagina eu lá. Luísa, o pai te ama. Não é assim. Não, é tipo, papai te ama, filha. Outra coisa, todo mundo pergunta, cara, como que você fala pra sua esposa que você ama ela? Eu gosto muito da palavra te amo, mas a minha predileta é te quero. Eu prefiro falar pra minha esposa, eu te quero. Então eu falo isso pra ela, te quero. E nunca te ouvirei. Você está falando algo tão interessante que a gente vai... Eu vou
fazer uma pequena ilustração para o nosso ouvinte, que tem essa marca nova, né? Que chegou aí, que é a Cherry, né? E eles pegaram um cara, eu não me recordo o nome do locutor que gravou esse VT, esse comercial da Cherry. Mas no VT eles falam que o tal carro, ele ganhou do Jeep Compass, ganhou do não sei o que na revista Quatro Rodas, e não sei o que e tal. E é um carro da Cherry. Poxa, é um carro que chegou no momento agora, chegou no mercado agora. O pessoal tá um pouco pé atrás com ele. Você tá ganhando quanto da Caoa e da Cherry pra poder trazer esse... Calma, cara. Não, e aí, a gente chega... Ele vai fazer agora a venda. Calma. Mas a gente chega a acreditar que é do caramba. Exato. É do caramba. Pela colocação da voz, né, não, Roy? Muito bem. E ele não é produzido em Pirinópolis. Em Anápolis agora, eu tenho que mandar uma fatura lá pra Caoa Cherry, porque aqui o jabá por baixo do pano não existe. Tem que ser tudo E documentado. olha, é produzido perto de Pirenópolis. Mas Não, eu quero dar um toque para o ouvinte. Um toque para o ouvinte. Você sabia que ilustra o que o Ricardo Voss falou aqui do segundo bloco, que você tem que prestar atenção. Durante uma conversa, 35% da linguagem utilizada é verbal. Exato. E 65% é não verbal. Por isso, o escutar com os olhos é fundamental em qualquer relacionamento. E, independente do discurso do rei, vou dar um filme que o cara conseguiu vender música, vender uma Ferrari, vender um estilo de vida, vender uma paixão e sem enxergar. Sim. Que é o filme da cena maravilhosa do El Pacino, dançando cego, fazendo o papel de cego, dançando um tango e depois tendo uma experiência numa Ferrari nas ruas de Paris. Então, uma coisa impressionante de como essa linguagem não verbal marca decisivamente uma relação.